Olá pessoal, saudações de paz e muitas felicidades a todos os filhos de Deus. Pessoal, passando aqui rapidinho para mostrar para vocês uma forma simples de se estudar a Bíblia, principalmente as palavras de Jesus e suas parábolas. Passando também para mostrar o perigo que se há quando você não usa as regras corretas de interpretações ou de leituras da Bíblia Sagrada. Você pode ser enganado se você não conhecer estas regras básicas para se compreender melhor as palavras de Jesus, e especialmente suas parábolas. Ok, vamos pegar aqui um estudo rápido. Primeiro, eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte: regras de estudo das palavras de Jesus. Primeira coisa, tudo que Jesus falou foi por parábolas. Está escrito aqui, Mateus 13:34. Todas estas coisas falou Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes falava. Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui é que tudo que Jesus ensinou foi por parábola, ou seja, um método de ensino que chamamos também de sentido figurado. Quase nada foi literal do que ele falou. Então, se a Bíblia diz que tudo que ele falou foi por parábolas, isto quer dizer que quando ele falou sobre o inferno, sobre o céu, sobre vida após morte, tudo foi por parábolas. Sobre sua segunda vinda para consolidar o reino. Então, Jesus, tudo isso ele falou para nós, falou para as pessoas da época, por meio de parábolas. Quase nada era literal. E tudo tinha um sentido figurado, por isso que carece de regras para se entender o que ele falou. Qual o objetivo de Jesus falar por parábolas? Está aqui, O objetivo de Jesus falar por parábola era para confundir algumas pessoas e deixá-las sem entendimento. É isso mesmo, não se espante com o que você ouviu, porque está escrito aqui. O objetivo de Jesus falar por parábolas era confundir, deixar algumas pessoas confusas e deixá-las sem entender. E ele disse, mas aos outros por parábolas, para que, vendo, que as pessoas vendo não entendessem, vendo não conseguissem enxergar e ouvindo não entendessem, obviamente, o que ele dizia. Outra coisa que a gente tem que se preocupar é com o contexto de tempo. Nesse caso, esta parábola aqui está no passado. E é importante lembrar, pessoal, ela não tem aplicação para os dias de hoje. Então anote isso aí. Primeira coisa, ele falou por parábola, então quase nada era literal. Segunda coisa, o objetivo era confundir, deixar algumas pessoas sem entendimento. E a terceira coisa, tem que observar o contexto do tempo. A parábola aqui, nós vamos falar, está em Lucas 19, 11 a 27. E ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Então, a coisa importante aqui a gente tem que falar antes de prosseguir. O tema principal desta parábola que ele ia contar era sobre a manifestação do reino de Deus. E o que é parábola? É uma figura de linguagem para ilustrar uma lição moral. Vamos lá. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos odiavam-no
e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que ele chamasse aqueles servos, a quem tinha dado o dinheiro, para saber que cada um tinha ganhado. Veio o primeiro, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E veio o outro, dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei no lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste, e cegas o que não semeastes. Porém, ele lhe disse: mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei? Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com juros? E disse aos que estavam com ele: tirai-lhe a mina e dei-a ao que tem 10 minas. E disseram-lhe: Senhor, ele tem 10 minas? Pois eu vos digo que a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Bom, aqui eu falei sobre o corpo da parábola, né? E o uso o tempo todo de linguagem figurada. A aplicação da parábola: enquanto aqueles meus inimigos, judeus, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Porque eu digo judeus, porque eram os contemporâneos de Jesus daquela época, e era ele, os concidadãos dele, a quem ele se referia naquele momento. Resumo: destinatários: judeus contemporâneos, não a igreja atual. Então, o destinatário dessa parábola, e a quem ela foi atribuída e direcionada, foi os judeus contemporâneos de Jesus, não a igreja atual. Como eu já disse lá em cima, esta parábola não se aplica à igreja de hoje. Nós temos que observar o contexto de tempo em que ela foi escrita. Classificação teológica: escatologia consumada. A manifestação do reino de Deus já aconteceu, como nós temos aí outros vídeos no canal, provando que Jesus já voltou e já consolidou o reino com poder e vingança sobre os inimigos judeus descrentes na sua pessoa, na sua divindade, na sua encarnação, na sua deidade. Muito bem. Do que se tratava? Do não reconhecimento e da rejeição de Jesus como filho e herdeiro do reino. Então, os judeus não reconheceram Jesus e rejeitaram ele como filho e herdeiro do reino. Do que não se trata? Não se trata da segunda vinda de Jesus, como alguns pensam, ou arrebatamento da igreja. Como nós já dissemos, esta parábola não se aplica à igreja de hoje. Ela foi direcionada aos judeus contemporâneos de Jesus, e isso ocorreria por ocasião da sua vinda para a consolidação do reino. Então não tem nada a ver com a igreja de hoje. Se alguém quiser aplicar esta parábola e tentar relacioná-la com a segunda vinda de Jesus, arrebatamento da igreja, está pregando uma tremenda de uma heresia, tirando a parábola do seu contexto e do seu significado. Ponto-chave da parábola: Jesus voltaria para reclamar o reino. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, então isso aqui é o ponto-chave: Jesus voltando para reclamar o reino. Jesus, Deus, né, e juntamente, enfim. E executar a vingança sobre os judeus contemporâneos da sua época. Olha aqui, ó. E quanto àqueles meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Então aqui
Na letra B do ponto-chave, era a execução da vingança sobre os inimigos judeus contemporâneos de Jesus. Isso, segundo alguns estudiosos, aconteceu no ano 70, com a destruição de Jerusalém, que seria então ali parte da vingança de Deus sobre os descrentes judeus daquela época. Era juízo de Deus contra os inimigos. Então aqui, quanto àqueles meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, quem foi que rejeitou Jesus? Os judeus contemporâneos da sua época. Trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Bom, é assim que está escrito, é assim que se deve interpretar e é assim que se deve aplicar. Resumindo, está aqui, como já falei para vocês, e mais uma vez afirmando que não tem nada a ver com arrebatamento, segunda vinda de Jesus, e não se aplica à igreja de hoje, mas sim aos judeus contemporâneos da geração de Jesus. Muito obrigado, até a próxima.